Olá a todos, eu sou o André Parente, estamos em mais um episódio aqui do Tech Talks e hoje o tema vai ser o papel do Tech Recruiter. Bem-vindo em mais um Tech Talks, né? Hoje eu estou aqui com a presença da Janaína, que é a nossa supervisora de RS, e o Matheus, o nosso Tech Recruiter. E a gente desde já pede seu apoio, curta, se inscreva, compartilhe, dê essa força para a gente continuar apresentando mais conteúdo como esse, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do papel do Tech Recruiter, né? O que é que esse profissional faz, um pouquinho aí do dia a dia, de rotina de trabalho deles, tá? E aqui para contar um pouquinho com a gente, a Janaína e o Matheus, né, membros aqui da nossa equipe de recrutamento. E eu queria iniciar, né, sabendo um pouquinho deles aí, um pouco do que é que esse profissional, né, faz no dia a dia, qual o papel do Tech Recruiter. Se vocês puderem contar um pouquinho aqui para a gente, tá? Beleza. Assim, o papel do Tech Recruiter, né? Você sabe o Bombril, né? O Tech Recruiter, ele vem nessa atuação diferenciada do recrutador, né? Que geralmente atua com vagas operacionais, com outros tipos de vagas. Dentro da empresa, o Tech Recruiter, ele vem trabalhar de uma forma mais especializada, focando em profissionais especialistas. E aí vai desenvolvedores, profissionais que atuam com DBA, profissionais que atuam com DevOps, e aí vai me lembrando os cargos, Matheus, mas ele atua muito ativamente nessa busca. Então, geralmente, esses profissionais, por serem mais especialistas, eles estão empregados, eles estão dentro de uma carreira profissional ativa, e o Tech Recruiter, ele vai lá buscar esses profissionais, ele atua ativamente, né, trazendo aí para o contexto da empresa, né, levando a esses profissionais o que é que a empresa tem de diferencial dentro do mercado, e aí a gente fala de cultura, a gente fala de benefícios, e por aí vai. E ele vai na intenção realmente de trazer esse profissional, né, entendendo qual é o projeto, despertar nele um interesse. Obviamente, né, analisando também o profissional para ver se ele está dentro das skills, dentro das competências necessárias para aquele cargo. Eu acho que um ponto interessante também, que vale mencionar, né, é a gente retornar um pouquinho ao contexto de pandemia, né, que foi onde ocorreu o boom aí da área de tecnologia. A gente teve um superaquecimento da área, né, do mercado de tecnologia, e daí se viu a necessidade, né, e meio que acelerou a área de recrutamento técnico, e no caso a gente lançou mão de novas ferramentas dentro da captação desses profissionais, e como a Jana colocou, a ideia do Hunt ativo, né, de a gente ir em busca desses profissionais por meio de diversas fontes aí de captação, é uma dessas estratégias adotadas nesse novo mundo, né? Nesse novo modus operandi no que se refere à área de tecnologia, que difere aí da área mais tradicional em relação ao recrutamento e seleção. Então, acho que a gente, dando esses passos atrás, a gente consegue ver como esse profissional ele se reinventou. E eu acho que, principalmente, a principal característica de fato é essa busca desse profissional vendendo a proposta do negócio, vendendo a marca da empresa, aqueles candidatos que têm diversas oportunidades para que eles também possam concorrer. Então, hoje, um termo também muito utilizado é Employer Branding, né? Que é justamente o fortalecimento da marca, que tem uma série de ações a fim de justamente vender o que o negócio vender o que o negócio tem feito, né? O que a empresa tem feito. Por exemplo, hoje aqui na Portfólio a gente tem 3 segmentos, 3 marcas que compõem o grupo, né? Que é a Portfólio Gestão, Tech e Formação. Então, quando a gente apresenta isso para o candidato, a gente apresenta vendendo, no caso, os nossos serviços, apresentando os projetos que ele vai poder ter a oportunidade de atuar aqui conosco e a trilha de carreira que ele também vai poder seguir aqui com a gente. Então, é um misto aí de ações e iniciativas que hoje nós, enquanto profissionais de recrutamento e seleção, a gente precisa tomar a fim de captar os melhores talentos dentro desse grande mercado que é o mercado da tecnologia, né? E tu falou, Matheus, agora um pouquinho, né, sobre o papel do recrutador tradicional também, né? Existe alguma diferença entre o papel do recrutador tradicional e do Tech Recruiter? Sim. Essas diferenças, né, pontuais aí de atividades e de dia a dia mesmo, né? Existe sim. Eu acho que a principal delas é isso, né? A gente teve antes o recrutamento mais tradicional, né, mais operacional, era um pouco desvinculado, no caso do planejamento estratégico de uma empresa, né?
Então, a gente também tem essa ideia de que hoje o recrutamento técnico, embora ele seja nessa captação, nesse atração de talentos, num movimento de entrevistas, enfim, mas a gente está atrelado também ao negócio. Então, por exemplo, para que eu possa captar profissionais da área tech, eu preciso apresentar os projetos. Então, para que eu possa entender dos projetos, eu preciso ter esse contato mínimo aí com o gestor da vaga para entender qual projeto que esse profissional vai atuar, como é que está aí a faixa de mercado desse profissional, quais são as skills que você quer, tanto técnicas, as tecnologias, e quais são as comportamentais que vão ser importantes para essa demanda, para essa necessidade. Então, esse é um dos primeiros pontos, é essa ligação nossa de recrutamento e seleção tech com a área de negócios, com as áreas de negócios, né? Aqui, por exemplo, na empresa a gente trabalha diversas vagas com diversos clientes, né? Isso. E da área da saúde, indústria, e a gente precisa também entender qual é a necessidade e por que eles querem aquele profissional, né? Qual é o projeto que eles vão estar atuando, e com essas informações a gente vai conseguir aí apresentar a proposta aos profissionais do mercado. Então esse é o primeiro passo, e eu acho que o segundo ponto é justamente essa captação ativa, em que eu não espero, divulguei lá a vaga, no caso nas nossas plataformas, eu não espero ele se candidatar, porque provavelmente ele não vai se candidatar, que é um profissional que é muito concorrido por outras empresas, ele está atuando, então eu vou precisar ir atrás desse profissional. E a gente utiliza redes como LinkedIn e outras redes para captar esse profissional. Então esse movimento de busca ativa, ele é meio que essencial, né, para a nossa atuação hoje. E dentro do RH, que vai na busca assim, de profissionais mais operacionais, de outras áreas, né, que não sejam profissionais especializados, geralmente essas pessoas vêm até o recrutador. Né? Se é divulgado, se tem um perfil de uma vaga, o perfil da vaga é divulgado, as pessoas vão lá e se candidatam dentro da plataforma, e-mail ou alguma plataforma de atração de talentos, e aí ela faz uma seleção dos currículos, faz uma triagem que a gente chama, analisa quais são os currículos que estão mais dentro, mais aderentes, e aí faz o processo seletivo, dá continuidade ao processo seletivo. Já o recrutador, o Tech Recruiter, como o Matheus bem falou, ele tem esse diferencial porque nós vamos em busca desses profissionais e trabalhamos lá a atração desse talento, né? Apresentando lá para ele toda a proposta de trabalho, e como a gente trabalha com a alocação, a gente tem que levar muito bem também a cultura e o ambiente do cliente. Passar para ele o que é que ele vai atuar, quais são os projetos, porque isso desperta. Ele quer saber se vai ter formas de aprendizado, se vai ter desafios bacanas para a carreira dele, para que ele cresça cada vez mais. Geralmente, esses profissionais especializados, especialistas, eles buscam isso. E é importante a gente falar também, que a gente sempre comenta dentro do nosso time, que uma característica do Tech Recruit, uma característica comportamental, é a resiliência. Sim, verdade. Esse profissional, ele acaba escutando muitos nãos. Eu me lembro, quando eu cheguei na Portfólio, estava bem naquele boom do mercado aquecido. E eu ouvia tanto não. Gente, o que é que eu faço? Qual o caminho que eu vou seguir? Porque é uma galera que está muito bem no trabalho, hoje não está querendo ouvir propostas, ou está sendo assediado, né, que a gente chama, assim, por várias empresas. Então, é a gente se reinventar, é a gente entender que aquele não, ele pode no futuro, a gente pode criar um banco de talentos com aquele profissional, no futuro ele pode virar um sim, mas naquele momento é a gente procurar outras estratégias nas ferramentas que a gente atua, como o LinkedIn é um exemplo, e também na ATS, que a gente chama, que é essa plataforma de atração de talentos, a gente vê outras formas de poder conseguir outros profissionais e dar continuidade ao processo. A gente só fica feliz quando fecha. Com certeza. Eu acho que também um outro ponto dentro dessa questão, em relação ao processo, né? Porque antes a gente ainda tem hoje, na verdade, processos muito longos, com uma série de etapas, né? E um dos movimentos também é esse processo de recrutamento técnico mais enxuto, né? Então a gente tem etapas mais curtas, tem sim, às vezes, um teste para medir o nível de conhecimento daquele profissional referente a alguma tecnologia, um bate-papo com o gestor, mas a gente tenta encurtar e deixar o processo cada vez mais enxuto, a fim de manter esse profissional aquecido nesse nosso funil de seleção, né? Então, a ideia em uma dessas reinvenções, né, que ocorreram pós-pandemia, principalmente, é esse processo também mais enxuto, né, de a gente conseguir mantê-lo lá, mantendo os feedbacks ativos, né, dando feedback para esse candidato a respeito das etapas do processo, e ele, no final, tendo a vaga aí fechada. Sim. E o profissional satisfeito atuando com a gente. E outra coisa também que, né, vocês comentaram, né, que eu percebi quais dificuldades hoje vocês passam, né? Porque eu entendo que até mesmo mundial, digamos assim, o profissional de desenvolvimento, tecnologia, ele tem um perfil mais fechado, né? Muitas vezes, como a gente trabalha com alocação, vocês comentaram que tem a questão da cultura da empresa, como que é a aceitação disso. Então, assim,
Quais dificuldades hoje vocês têm aí nesse dia a dia, né? Seja de entendimento com o gestor ou de avaliação de perfil, né? Uma pessoa que é mais calado, o mais expansiva, né? Quais os cuidados que vocês têm aí com relação a esse tipo de dificuldade? Primeiras damas, Diana. Então, geralmente nas entrevistas a gente faz um quebra-gelo. Inicialmente, para deixar a pessoa mais à vontade, porque a gente não tem intenção nenhuma que aquela pessoa fique nervosa. E é normal. A gente entende quando a pessoa está mais nervosa, você está sendo avaliado, querendo ou não, tem esse peso. E aí a gente faz esse quebra-gelo inicial, conversa sobre coisas aleatórias, e aí tenta dar umas risadas, deixar a pessoa à vontade para que flua. E ela consiga falar muito bem. A gente precisa que ela fale, se for uma vaga que exige experiência, a gente precisa que ela fale sobre as experiências, sobre os projetos, as ferramentas que ela atuou. E dentro disso, a gente também precisa sempre se atualizar, porque nós somos profissionais da área de RH, nós somos psicólogos de formação. Então, não são todas as informações relacionadas a essas vagas de tecnologia que a gente vai saber com propriedade, mas sempre procuramos estudar antes do processo seletivo para entender o que é que significa aquela ferramenta, o que é que a pessoa vai fazer com ela. E aí, para que essa conversa ela possa fluir dentro de um entendimento básico para a gente. E aí, também tem a questão, outros desafios, que eu não sei se seria bem dentro do que tu está falando, mas às vezes o cliente ele requer um profissional que trabalhe de forma presencial ou trabalhe de forma híbrida. E aí, as empresas, algumas estão retornando para o presencial, elas sentem a necessidade de ter as pessoas próximas, né, de ter aquela troca mais de perto. E muitas pessoas da área de tecnologia dão preferência ao home office. E acaba que alguns muito bons profissionais, já com essa preferência ao home office, acabam não se aplicando para a vaga em questão por conta disso, né? Por esse pontinho relacionado. Isso, exatamente. E, por exemplo, na entrevista, falando também da nossa... Como é que funciona, né? Você perguntou a respeito de como é que funciona esse movimento de, às vezes, extrair um pouco mais desse candidato que é mais escalado, que é mais... A gente vende a vaga, né? Então, realmente, a gente apresenta as informações que a gente tem dentro daquela proposta. Então, o projeto, como é que funciona a equipe, são quantas pessoas na equipe, ele vai fazer parte, vai estar ligado a qual gestor, quais são os desafios, né? As tecnologias utilizadoras de muitos profissionais, eles têm preferências em atuar com tecnologias mais novas de mercado, né? Então, quando se trata de trabalhar em projetos de tecnologias mais legadas, eles não têm interesse. Então, a gente também tenta sondar isso e deixar ele a par, deixar o processo de fato transparente sobre o que é que ele vai enfrentar dentro daquela oportunidade, dentro desse desafio, né? Porque quando se trata de entrevista, mais um movimento aí inovador dentro da área tech, é que não é uma entrevista em que você é o entrevistado e eu fico aqui na minha posição de detentor do saber, não. É um bate-papo, é uma conversa, a gente sabe que você tem um perfil que vai se adequar à empresa A ou B e que, no caso, talvez para a empresa C não se adeque, e daí eu vou balizar e ver justamente essa sua aderência, e aí a gente fala de fit cultural, a gente fala de skills comportamentais e técnicas relacionadas àquele cliente, né? E eu vou tentar balizar isso e ver para qual vaga de fato você se encaixaria melhor, né? Então, a partir disso, a gente tenta quebrar esse gelo e deixar o candidato realmente mais à vontade para falar, enfim, contar das experiências dele. Vocês comentaram também sobre hunting, né? Sobre esse processo de busca ativa. Quais ferramentas hoje vocês utilizam, né? Que vocês encontram com mais facilidade esses profissionais? O que esses profissionais possam estar colocando as informações, trabalhos que já realizaram, experiências. Tem algumas ferramentas que vocês utilizam do mercado? Acho que a principal é o LinkedIn, né? Acho que é a ferramenta aí mais utilizada. Muita gente no mundo todo utiliza, né? Então, lá é o portfólio do profissional. Lá a gente tem diversas... É uma grande ferramenta que você pode fazer tudo lá dentro, né? Então, tanto encontrar vagas, se propor, dizer que você está open to work, aberto ao mercado. Você também pode colocar suas skills se você está contratando. No nosso caso, a gente está contratando. Né? A gente tem diversas vagas. Então, você aí que está buscando oportunidades, olhe lá na nossa plataforma, acho que os meninos vão deixar aí o link, a gente tem vagas disponíveis, né? E daí, enfim, a gente utiliza essa plataforma para buscar o LinkedIn, então é manter atualizado com as experiências, com os projetos que desenvolveu, tem a opção de destacar projetos que você desenvolveu também lá dentro, produzir conteúdo e sempre se manter aquecido nas redes, né? Eu acho que o LinkedIn ele proporciona essa questão do networking, de você poder se conectar com diversas pessoas que estão no seu nicho de mercado, que está dentro daquilo que você busca enquanto profissional. E a outra é o GitHub, que é uma ferramenta um pouco mais técnica, que é uma comunidade, né, uma rede aí dos desenvolvedores,
em que eles podem depositar lá dentro, né, os projetos que eles vão desenvolvendo, e diversos projetos, hackathon, projetos pessoais, enfim, e eles vão colocando lá, e nós conseguimos mapear, no caso, quais as tecnologias que aquele profissional mais utiliza, qual a localidade, né? Então a gente consegue mapear e utilizar também o GitHub como uma ferramenta de busca desses profissionais. Então, a partir disso, acho que são uma das grandes ferramentas aí que se utilizam hoje, né? Sim. E, assim, durante a pandemia, o LinkedIn, ele realmente deu um boom na utilização. É uma plataforma de network. E hoje como o Matheus falou, é a nossa principal ferramenta de busca de profissionais. E acaba sendo muito mais simples para a gente, porque a gente coloca lá a palavra-chave, né? Por exemplo, se eu estou buscando um desenvolvedor Java, eu coloco lá desenvolvedor Java, coloco a localidade, se eu tenho algum foco, se for presencial, eu restringo aí por Fortaleza, por exemplo, e aí vão me apresentando os desenvolvedores Java. Daí eu entro dentro do perfil, faço análise, se tiver dentro do que a gente busca, a gente manda uma mensagenzinha de convite, dando algumas informações prévias sobre a vaga e chamando ele para conversar um pouquinho. E aí flui. Isso, e eu acho que a principal dica, né, aproveitando esse momento para dar dicas, é manter atualizado, sabe? A gente também, às vezes, mapeia diversos profissionais e que esses profissionais, eles não mantêm atualizado e a gente vai, às vezes, chamar para um bate-papo, não responde, e, às vezes tem essa demora, responde com muitos meses depois e a vaga já tem fechado. Então, manter atualizado e ativo, né, nas redes é uma dica aí importante. Perfeito, então. Então, hoje, né, deu para conhecer um pouquinho aí do papel do Tech Recruiter, certo? E aí, eu conto com o apoio de você, tá? No próximo episódio, a gente falar um pouquinho do mercado de trabalho, né? Como iniciar no mercado tech, tá certo? Queria agradecer aqui a participação da Janaína e do Matheus, tá? Muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais. E eu vou pedir o editor para colocar aqui também o link das vagas da gente, tá? Se você tiver interesse para se muito importante. Também. Tá certo, pessoal?